A gente está preparando agora um algoritmo de aprendizagem para analisar 15 mil pessoas. Então, assim, a gente vai ter que analisar 80 por dia durante um ano. Caraca. Mas usando o equipamento? Usando equipamento. Vão ter que ser 80 equipamentos ligados ao mesmo tempo, uma puta de uma estrutura, tem que estar filmando a sala o tempo inteiro. Nesse caso, a gente vai ter que botar o eye tracker, porque, cara, não dá pra botar uma GoPro presa em cada criança, porque, cara, adolescente... Imagina na testa. Vai ficar um sacaneando o outro, né? Aí já muda, né? já era. Aí perde fogo, perde tudo. Mas com óculos, né? Que é o... É menos invasivo, né? Menos peso, menos não sei o quê. Mas o óculos seria tipo um óculos de armação comum? Ou ele é tipo... Vou dar um exemplo true. Igual o óculos da Apple que lançou. Não. Ele é um óculos normal. Imagina o seu óculos. A diferença é que ele tem um equipamento aqui que vai filmar a tua retina. Então ele tá vendo o tempo inteiro para onde seus olhos estão mexendo. Então, na verdade, ele tem uma microcâmera que vai ficar vendo o movimento dos seus olhos. Isso. E uma outra microcâmera que vai estar olhando para frente. E aí o que ele faz? Ele cola essas duas imagens. Mas essa aqui olha essa retina, essa aqui olha... Tem duas câmeras então, aqui. Então, duas para dentro e uma para fora. Então, aí quando você desce o relatório, o relatório em vídeo, né? O que você consegue ver? Por exemplo, imagina que eu estou analisando um site. Então, ele vai me mostrar o site e vai me mostrar aonde meus olhos percorreram, quanto tempo ele ficou em cada local e nos lugares onde houve call to action, que você pode também analisar o cara clicando, por exemplo. Né? E aí ele interpola tudo. No nosso caso, o que a gente faz? A gente cola o movimento dos olhos com o estímulo visual e a sensação. E a emoção que o cara está sentindo. Então, vamos dizer que o cara está de boa aqui, quando ele olha para o lado, teve um estresse. Opa, o que aconteceu quando ele olhou para o lado? Aí a gente vai analisar o que aconteceu quando ele olhou para o lado e vai entender o que é aquele estímulo. E a gente, no minuto tal, ele olhou para o lado... Na verdade, no minuto tal, você percebeu pela ressonância que ele teve um estresse. Aí você vai lá, naquele minuto, lá no negócio, para onde ele olhou. Exatamente. E aí eu vou ver qual o estímulo que ele teve. Ou então, às vezes, ele tá olhando para cá, e aí ele tocou no copo, sei lá, o copo tava quente pra caramba e o cara se queimou. Né? Pode ser. Pode ser. Né? Então, nesse caso, por exemplo, dos 15 mil alunos, a gente está preparando, inclusive, o equipamento para depois gerar uma inteligência artificial. Porque o que acontece? Como é que funciona hoje a inteligência artificial? Você treina ela e depois ela te gera respostas. No nosso caso, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai pegar todos os dados dessa análise e aí vai colocar a inteligência artificial para que ela possa auxiliar os pesquisadores. Então, vamos dizer que eu quero entender quais são as melhores práticas de aprendizado para crianças de 12 a 15 anos. E aí você vai fazer essa pergunta para a inteligência artificial, ela vai nesse banco de dados de 15 mil alunos, vai recortar quais alunos estão naquela faixa etária e quais satisfatores aconteceram no momento de aprendizado. Né? Se o insatisfator ele gera, por exemplo, o mapeamento do estresse, o satisfator, nesse caso, vai dizer quais foram as melhores notas de aprendizado. Então, o que aconteceu? Para onde que ela estava olhando, né? Então, isso também você pode acabar auxiliando, vamos dizer assim, o professor a dar uma aula melhor e o aluno acabar tendo uma evolução melhor naquele determinado momento. Sim, inclusive nessa análise a gente vai analisar os professores também, porque coitado dele. Como é muito melhor entender justamente o que estressa, se às vezes o professor foi agredido, apanhou do aluno. E o que, por exemplo, imagina que tem uns alunos que fazem sacanagem e fazem uma maldade assim muito grande, o professor fica deprimido ali. Ou então, às vezes, o aluno está sacaneando, zoando alguma coisa, o professor fala que não está nem aí, mas na verdade você está vendo que ele realmente está sentido. E se as crianças continuarem fazendo aquele tipo de brincadeira, daqui a pouco você perde o profissional. Né? Então, também pode ter aquele incômodo, vamos dizer assim, extra classe, né? Que ele perdeu alguém da família, então naquele momento ele não está bem para dar uma aula, né? Pois é. Aí tu vai conseguir identificar isso. Já identifica, às vezes até ele antes de entrar na sala de aula, você já começa a identificar que ele tá diferente, que de repente um estímulo que todas as vezes ele se alegrava, dessa vez ele ficou apático, não modificou nada, então você começa a entender diferença. Que eu sempre brinco assim, quando a gente vai analisar, a gente não busca tanto o que cada um faz em cada segundo. A gente busca o padrão. Por isso que o algoritmo ele é eficiente nesse sentido. Porque você busca o padrão
no caso, por exemplo, dos alimentos, e quais as ondas neurais relacionadas à motivação, interesse, o estresse, para você ver quando o estresse está lá embaixo, o relaxamento. Isso também pode ajudar a identificação de um aluno que tem TDAH, por exemplo? Sim. Por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando lá embaixo, né? Que uma coisa boba pra caramba, você pega o quadro branco, que hoje todo mundo usa nas escolas, né? E a parede branca. O foco da criança, ele começa a dispersar. Aí você pega aquela parede e pinta de preto e bota o quadro branco. A criança começa a gerar mais atenção. Sabe por quê? Por causa do contraste. Caraca. O contraste é um dos elementos que mais chama a nossa atenção. Você pode pegar uma parede daqui a 100 km preta e colocar uma bola branca grande o suficiente para que você veja daqui. Você olha para a parede e pensa, olha lá a bola amarela. Você nem fala da parede preta, que a parede preta pode ter 10 vezes mais né, o tamanho. Olha lá a bola amarela. Porque a gente é chamado a atenção pelo contraste. No caso da criança, você pega a parede preta, bota o quadro branco, já tem um contraste ali. Ou seja, o foco dela já vai naturalmente para o quadro. E aí você escreve, o quadro é branco e com uma escrita, mais um contraste. Então você naturalmente vai ajudando a criança a direcionar. Isso sim, com testes piloto. Você imagina o que a gente vai conseguir descobrir analisando 15 mil alunos, 80 por dia. Não, porque isso aí, cara, acho que já só esse do contraste aí dá pra ajudar muita gente. Já. É uma coisa simples, né? Que você o custo é de pintar uma parede. Acabou. Barato. Não precisa investir, vamos dizer assim, tu precisa investir em equipamento ou nada disso. Não pode investir Não, aí vai investir. Não, lógico, vai investir nele para poder identificar esses pontos. Mas o estudo dele aí vai estar aí para todo mundo ver.